Gênesis capítulo 18. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando este estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Todos nós sabemos que o maior calor do dia é mais ou menos entre meio-dia e 1h, né? É um calor terrível, que muita gente evita até mesmo de andar debaixo desse sol quente por causa do calor. E a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Abraão, ele e 2 anjos, neste momento, o momento do maior calor do dia. Você vê que não tem tempo específico ou tempo determinado pelo homem para que Deus venha aparecer na vida do homem. Não. Deus, ele vem à vida de alguém, ou ele aparece na vida de alguém no momento que essa pessoa precisa ouvir, precisa da presença dele, precisa receber uma direção, precisa receber um fortalecimento. Você vê que tem muitas pessoas que evitam até mesmo trabalhar e chorarem. Não, estou almoçando, está muito quente, olha, eu não vou nem sair de casa agora. É o maior calor do dia, então eu vou evitar até mesmo trabalhar neste momento. Deus não. Para Deus não tem dificuldades, para Deus não tem, ou seja, imposições. Para Deus não tem, por exemplo, tempo ruim, porque tem gente que é assim, né? Tem gente que para tudo é difícil, tudo para ela é difícil. Não, olha, vai ser difícil, não tem como. Para Deus não. Deus, ele não olha dificuldades, ele olha o que? A necessidade de cada um de nós. E Abraão, ele tinha uma promessa em sua vida, a promessa de um filho que também manteria a descendência de Abraão. E essa promessa até então não tinha se realizado. Abraão já estava com 99 anos, igreja. Sabe o que é 99 anos? Uma promessa de ter um filho ainda. E o pior não é o homem, né? A limitação do homem, mas sim a limitação da mulher que vai carregar essa criança com 9 meses. E a Bíblia diz que Sara já tinha 89 anos. 89 anos. Aos olhos humanos, da ciência, era impossível essa promessa se realizar. Às vezes nós olhamos com os olhos da ciência para a nossa vida, às vezes nós olhamos com os olhos do mundo para a nossa vida e começamos a calcular as dificuldades. Olha, é muito difícil isso acontecer, olha, é impossível acontecer isso, eu tenho que me acostumar, essa promessa não se realizará. Por que não vai se realizar? Por que a promessa que Deus fez na sua vida não pode se realizar? Pastor, porque olha, as dificuldades são muitas. Para quem? Para Deus ou para você? Porque Deus não vê como o homem vê, igreja. Deus não vê como os teus olhos veem. E é por isso que a Bíblia diz que nós temos que viver pela fé. Nós temos que ter os olhos da fé.
para que nós possamos enxergar as grandezas de Deus. Não tem como ver as grandezas de Deus olhando pelas limitações do mundo, porque o mundo é limitado, Deus não. Abraão precisava de uma palavra, assim também como Sara. Sara precisava também dessa palavra. E aí Deus apareceu. A Bíblia diz: no maior calor do dia, levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse o Senhor, e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não me passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até o vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como dissestes. Abraão se apressou em receber aqueles 3 homens, porque até então a visão de Abraão ainda estava um pouco meio que limitado. Você vê que o reconhecimento ainda demorava um pouco para reconhecer a visitação, daqueles 3 seres que estavam diante de Abraão. Por que Deus e os anjos estavam ali? Para dizer a Abraão, para continuar crendo na promessa que havia sido feita pelo próprio Deus. Essa foi a missão daquela visitação, igreja. Só que Abraão, ele falou: olha, os senhores descansam aí debaixo dessa árvore, que eu vou em casa, vou trazer alguma coisa para comer, um pão, eu vou trazer. Então ficai aí, lavai os pés, porque eu trarei um bocado de pão para refazer as suas forças, visto que chegasse até o vosso servo, depois vos seguireis o caminho. Até então Abraão não tinha entendido a missão de Deus e os anjos ali diante dele. Às vezes nós não entendemos. Por quê? Porque a nossa visão está um pouco embaçada com as coisas que acontecem nesse mundo. E não é difícil ser envolvido com as coisas do mundo, igreja, com a falta de fé, com o desânimo, Não é difícil ser envolvido com os sentimentos que envolvem essa geração, porque geração incrédula é essa geração na qual nós estamos vivendo hoje, igreja. Diante de tantos prodígios ao vivo, e as pessoas ainda não acreditam. Geração incrédula é essa nossa geração deste mundo. Então nós não podemos nos deixar contaminar pela visão deste mundo. Não, nós temos que ter a nossa visão na palavra, porque se Deus falou que vai realizar, nós temos que acreditar. Amém, igreja? Nós não podemos abrir mão daquilo que Deus tem para a nossa vida por causa do mundo, igreja. Mas a grande maioria não crê. Mas ainda que a maioria não creia, nós temos que continuar crendo, porque a realização vai ser na nossa vida. Aqueles que não crê, eles só vão ver o que Deus vai fazer na nossa vida. É desse jeito. Teve uma vez que Eliseu falou assim: olha, amanhã a estas horas vai ter abundância de alimento. Aí teve um capitão que falou: não, isso não é possível. Ainda que Deus abra as janelas no céu, isso não pode acontecer. E Eliseu falou para ele assim: olha, você vai ver, mas não vai comer, porque você não crê. E essa é a realidade. Tem muita gente que não crê, não acredita que possa acontecer na vida deles.
E porque eles não acreditam que possa acontecer na vida deles, eles querem também que você não creia. Olha, não aconteceu na minha vida, não vai acontecer também na sua. Não vá nessa visão, ou na falta da visão, né? Quando Abraão falou assim: olha, eu vou lá e vou preparar o pão, e aí vocês vão comer, vão recobrar as forças e vão seguir avante. E aí responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. Ele diz: amassa aí depressa 3 medidas de flor de farinha e faz pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada de leite e novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu: está na tenda. Por que Deus perguntou a respeito de Sara? Porque a promessa não era somente para Abraão, era uma promessa comum àquele casal, né? Era algo que aquele casal estava vivendo essa promessa. Não foi algo feito apenas para Abraão, foi feito também para Sara. Porque uma pessoa não pode gerar uma criança sozinha, pode? Não. Uma criança é gerada a partir de um homem e de uma mulher. Um homem e uma mulher. Então Deus perguntou: e a Sara, onde está? E aí ele falou: olha, Sara está na tenda. Aí disse um deles: certamente voltarei a ti há 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dela. Sara, quando viu aqueles 3 seres, ela ficou observando: quem é? E aí Abraão conversando lá com Deus e os anjos. E aí um deles falou assim: olha, daqui a 1 ano, a Bíblia diz: Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. É claro que um filho não demora 12 meses para nascer. A média do filho nascer é quanto tempo, igreja? De uma criança, de um bebê? 9 meses. Claramente. Mas Deus falou assim: ó, daqui a 1 ano ela vai dar à luz a um filho. Ou seja, ele marcou a data, ele marcou o tempo. Daqui a 1 ano eu vou realizar aquilo que eu prometi a você. Ou seja, é claro que esse tempo foi na vida de Abraão e de Sara, para que nós venhamos entender que tudo tem um tempo determinado por Deus na vida das pessoas, igreja. Tudo tem um tempo de realização. Eu estou buscando por uma promessa há muito tempo, mas Deus já determinou que vai realizar na sua vida. Nós só temos que acreditar. Pastor, mas está cada vez mais difícil. Olha, as dificuldades são muitas. Eu não tenho mais idade para isso. A ciência falou que é impossível. Mas qual é a sua visão, igreja? Você acha que Deus foi lá perguntar: e aí, Abraão, o que a ciência está falando a respeito de vocês ainda gerar uma criança? E aí, Abraão, o que a sociedade fala a respeito da promessa que está na sua vida? Não, Deus não pergunta a opinião de ninguém. Mas o ser humano, ele tem a tendência a se contaminar com a falta de visão de muitos, infelizmente, igreja.
Tem muitas pessoas que abandonam as promessas de Deus por conta da opinião alheia. Ah, não tem mais jeito. Olha, seu marido tem quantos anos? 89. Ah, então já era. Perdão, né? 89. Sara que tinha 99, né? Então, não, Abraão tinha 99, né? E Sara 89. Então, as pessoas. Então, quantos anos ele tem? 99. Não tem como. Não tem mais jeito. Não tem como gerar uma criança. Não tem como. É impossível. É impossível esse milagre acontecer. É impossível a realização dessa promessa. Olha, eu sinto muito lhe falar, mas essa promessa Deus não vai realizar na sua vida. Só falta falar isso. Só falta falar isso, gente. Ou seja, por conta da dificuldade. Mas a dificuldade na visão de quem? Das pessoas. Porque para nós tudo é difícil. Já parou para imaginar e para observar que tudo é difícil na nossa vida? É com sacrifício. A Bíblia diz que aquele que quer seguir a Jesus tem que ser o quê? No sacrifício, tem que pegar a sua cruz e seguir. O próprio Jesus já falou: você quer me seguir? Então pegue a sua cruz. É no sacrifício. Na vida do cristão não é fácil, é no sacrifício. Mas isso não quer dizer que você não vai chegar lá. Isso não quer dizer que eu não vou fazer na sua vida. Nós temos que ter a visão da fé. Amém, igreja? Falaram assim: olha, daqui a um ano ela dará a luz ao filho. Um ano. E Sara estava escutando atrás da porta. Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade, e a Sara já havia cessado o costume das mulheres. Olha aí, você sabe que o costume de gerar filhos é pela ciência. O costume é 35 anos no máximo, pela ciência. Passou de 35 anos, a ciência já olha como uma gestação complicada, uma gestação de risco. Ou seja, passou 35 anos para a ciência, eu estou falando. Para a ciência, olha, 35 anos, aí já é de risco. Então tem que ter mais cuidado, tem que observar mais. Não que não seja impossível, não, é de risco para a ciência. E aos 90 anos, igreja, será que é de risco? Meu Deus do céu, se 35 anos para a ciência já é de risco, imagine 90 anos. 90 anos. Então para a ciência é loucura. Isso é loucura. Essa senhora já tem 90 anos e vai gerar uma criança. Isso é loucura. O que a ciência diria hoje? Não, vai morrer a mãe e vai morrer o filho. Não tem como. Olha, eu não quero nem saber de cuidar dessa gestante aí. Não dá certo não. Deus, não, isso aí é complicado demais, não tem como. Então a própria palavra está falando aqui, ó. Já havia cessado o costume das mulheres, ou seja, não era costume esse tipo de realização na vida das pessoas. O que mais se vê hoje é as pessoas falarem assim: olha, nunca vi isso acontecer. O que vai acontecer na sua vida? Eu nunca vi alguém escapar com essa doença. Por que você vai escapar? Eu nunca vi alguém ser liberto dessas drogas. Porque o seu parente ou o seu filho vai ser liberto. Eu nunca vi alguém sair dessa situação. Por que na sua vida vai ser diferente? São essas palavras
que muitas vezes o mundo vai usar contra você. Não é costume isso acontecer. Não é costume a realização desse tipo de coisa. Esses acontecimentos não acontecem assim. Não tem o costume de acontecer. Mas nem por isso você deve desistir. Nem por isso, igreja, você deve abandonar os teus sonhos. Em algum momento palavras de fracasso e de derrota vão vir contra a sua vida, porque não, isso, olha, esquece aí, isso aí não é para você, você vai complicar a sua vida, isso aí, olha, isso aí não acontece, você vai perder tempo, né? E depois você vai perceber que o seu investimento foi errado, né? Que você perdeu tudo. Então, certamente vão vir palavras como esta, para que você deixe de acreditar nos seus sonhos, na promessa que Deus fez na sua vida. Mas aí eu te pergunto, você vai desistir? Vai abandonar os teus sonhos? Por causa das limitações dos outros? Por causa da falta de fé dos outros? Claro que não, igreja. Ah, mas a estatística é que a cada 10 pessoas, 10 morrem. Infelizmente o mundo é assim. O mundo é cruel. Ele não quer nem saber a respeito da sua fé. Aliás, quando você apresenta a fé em determinados locais e ambientes, as pessoas logo te julgam. Aqui não é lugar de apresentar a fé, não. Aqui a gente apresenta laudos. Aqui a gente apresenta estatísticas, aqui a gente apresenta ciência, aqui a gente apresenta história, o que já aconteceu. Então às vezes a pessoa, além de desprezar a sua fé, a sua visão, ela não quer nem saber. Mas você não pode desprezar, né, igreja? Você tem que continuar acreditando naquilo que Deus te prometeu. E quando Deus percebeu que o tempo estava passando e muitos estavam perdendo a credibilidade, Ele foi lá e falou: cadê sua esposa? Pode falar para ela que daqui a um ano ela vai gerar uma criança. Um ano! Será que ela ouviu isso, igreja? Ela ouviu, estava atrás da porta. E a Bíblia diz que quando ela ouviu, no versículo 12, ela riu. Riu-se, pois, Sara, o seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho, também o meu Senhor, terei ainda prazer? Ou seja, o prazer era gerar criança. Depois dessa idade, depois, né, dessas limitações, como eu posso acreditar ainda nessa promessa? Tem pessoas assim. Tem pessoas assim dentro da igreja, infelizmente. Olha, já estou tanto tempo na igreja, já passou tanta coisa, já vivi tanta coisa, como que eu posso acreditar ainda nessa promessa? Por que não acreditar? Por que você não pode acreditar mais na promessa de Deus? Aonde que Deus falhou com você, para você falar que não acredita mais na realização das suas promessas? Deus não falha, igreja, e pode passar o tempo que for. Para Deus não tem impossíveis, não tem dificuldade, não tem tempo ruim, não. Deus pode realizar tudo em qualquer tempo na sua vida, amém, igreja? Quem está entendendo? E aí ele disse assim, ó, ela riu, né? E falou: como que pode isso? Aí disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Aí você entende um pouquinho que Deus estava ali. Você entende um pouquinho que os anjos estavam ali, para dizer a Abraão e a Sara para continuar o quê? Acreditando, confiando. Foi exatamente por isso que Deus te trouxe aqui hoje, igreja, para te dizer: olha, nenhuma das minhas promessas serão frustradas. Ele vai realizar todas elas na sua vida, custe o que custar.
Amém, igreja? Você não pode perder a sua fé a respeito disso. E aí Deus falou: por que Sara está rindo? Ela não acredita, né? Ela não acredita. Você vê que Deus, Ele com todo cuidado ali, para que Sara e Abraão não perdessem a fé. Porque como realizar a promessa na vida de alguém, sonho na vida de alguém que não crê mais, né? Imagina alguém chegar aqui na igreja: aí eu vim na igreja, eu vim por mim, mas eu não acredito mais nisso aí não. Eu não acredito mais na realização dos meus sonhos. Eu vim porque eu estou acostumado, mas não acredito mais. Como realizar na vida de um incrédulo? Por isso que Deus estava ali, cuidando da fé de Abraão e de Sara, assim como Ele cuida também da nossa fé, igreja. Você vê que quando Deus fala: olha, é preciso ter fé para que haja realização, é preciso ter fé para agradar a Deus, mas até a fé que há no seu coração, no meu coração, tem também cuidado de Deus, para que essa fé não venha se acabar, para que ela não venha falhar na hora que Deus está realizando os seus sonhos. Olha o cuidado que Deus tem contigo, conosco, para realizar os seus sonhos. Às vezes você fala: olha, eu não tenho fé mais para isso, mas se você deixar Deus te conduzir, Ele vai cuidar até mesmo da sua fé para realizar na sua vida. Que coisa, né? Que coisa maravilhosa. Às vezes a pessoa fala: eu não vou para a igreja não, porque eu não tenho fé. Se ela vir, Deus vai cuidar dela e vai cuidar também da fé dela, porque Ele quer realizar muito na vida dessa pessoa. Eu creio que foi a sua fé que te trouxe aqui. Eu creio que foi Deus que te trouxe aqui, para te dizer, igreja, para você continuar confiando, acreditando, porque haja o que houver, Deus vai realizar tudo aquilo que prometeu na sua vida. Amém? Aí diz assim adiante, ó. Diz assim, no 14: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Que pergunta, né? Deus fez para Abraão. Você vê que quem riu foi quem? Foi Sara. Sara estava onde? Atrás da porta. Mas Deus perguntou para quem? Para Abraão. Porque Deus conhece o coração também. Sara deixou sair através do riso, né? Mas Deus estava falando com quem? Com Abraão. Por que riu Sara? Será que ele não acredita? Né? Acho que Abraão, você sabe que Abraão foi preparado para ser o pai da fé. Deus cuidando da fé de Abraão. Olha aí, hoje quando a gente fala o Deus de Abraão, o pai da fé, olha a autoridade que tem o nome de Abraão. Mas olha o cuidado também que Deus teve com Abraão e com aqueles que são da fé, para que os mesmos não venham perder aquilo que é de Deus, porque a fé não é nossa, a fé não é sua, é a minha fé, não é a fé que Deus colocou no meu coração, porque até mesmo para crer nele, é Ele que nos dá essa condição. Que coisa, né? A Bíblia não fala sobre isso, que Deus escolheu aqueles que nada são, para confundir aqueles que são, os loucos para confundir quem? Os sábios. Deus chamou e os capacitou, igreja. Então aquilo que nós temos, até mesmo a fé, é de Deus. É Deus que coloca na nossa vida. E quando a pessoa ela se sente falho na fé, quando ela pede: meu Deus, injeta mais fé no meu coração, certamente Deus vai fazer isso. E se você não tem pedido nas suas orações, peça: meu Deus, injeta mais fé no meu coração, na minha vida, eu quero ter mais fé. Ele vai fazer isso, igreja, porque a fé pertence a Ele.
Ele tem todo um cuidado para preservar essa fé dentro de cada um de nós. Quem está entendendo? Ele sabia exatamente o que Abraão precisava. Ele sabe exatamente o que você e eu precisamos. E aí ele perguntou: acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Tem alguma dificuldade para mim, Abraão? Tem alguma coisa que eu não possa fazer? Tem alguma coisa que eu seja obrigado a recuar porque eu não consigo fazer? É uma pergunta que, na verdade, igreja, essa pergunta é até uma ofensa para a gente pensar em responder, porque Deus pode tudo. Às vezes a pessoa chega no limite da sua saúde e fala: olha, eu estou no limite, não tem mais jeito para mim. Por que não tem jeito para você? Quem falou isso? Quem falou para você que não tem jeito? Não, porque olha, tem uma série de coisas acontecendo na minha vida, eu não tenho mais força para reagir, eu não tenho mais saúde para reagir. Mas quem foi que formou você? Quem foi que formou os órgãos que tem dentro de você? Quem foi que deu ordem ao coração para bater, igreja, e bombear o seu coração, o seu sangue? Tudo é Deus. Foi Ele que formou. Será que é difícil para Deus trocar o seu coração? Será que é difícil para Deus trocar o seu rim? Será que é difícil para Deus trocar o seu pulmão? Renovar o seu sangue? Claro que não. Você tem visto aqui pessoas que sofrem queimaduras de terceiro grau, né? Aonde a pele é consumida, chega a ficar amarela, né? E a pessoa olha assim: não tem mais jeito, e aí não tem como. E daqui a pouco Deus revestir aquele corpo e voltar a pele novinha. E a pessoa vê isso aos olhos nus. Olha aí, essa pessoa queimou, né, 50% do corpo e agora já está desse jeito, renovada. Quem faz isso? Deus. Deus, Ele faz coisas extraordinárias, e às vezes nós olhando assim, e Ele fazendo, para mostrar que Ele pode fazer qualquer coisa. Às vezes uma pessoa tem um corte profundo, o sangue está indo embora, de repente Deus faz aquele mesmo sangue que é líquido, o sangue se transformar, né, numa parte sólida, para que o líquido não vá embora. Ou seja, o sangue ele vira como se fala, uma crosta ali, e o mesmo sangue consegue parar o líquido para a pessoa não morrer. Daqui a pouco cobre de carne diante dos nossos olhos. Olha aí, ó, secou aqui, já virou uma... O pessoal fala, como é que fala antigamente? A capela, não, né? A pereba, o pessoal fala pereba. Antigamente falava pereba, olha, já tá com a pereba, daqui a pouco vai cobrir aí. Mas não é pereba, é a parte do sangue ali que coagulou. E o próprio sangue, né, ou seja, criou uma barreira para o líquido não sair. E diante dos nossos olhos você vê ali, daqui a pouco a pele cobre. Olha aí, parece mágica. É o poder de Deus. Está tudo dentro de nós, querido. Esse poder de Deus está dentro de você. Quando você acredita que você é capaz de reverter uma situação que aparentemente está impossível de reverter, as coisas acontecem. Agora, se você não acreditar, é mais difícil. Se você mesmo vendo não acreditar, é mais difícil. É mais difícil para Deus? Não, é mais difícil para a pessoa, para a própria pessoa.
Porque como que Deus vai realizar na vida dessa pessoa se ela não crê? A Bíblia diz tudo. Olha, se não crê, já está condenado. Eu tenho que crer. E aí ele falou para Abraão: Abraão, tem coisa demasiadamente difícil para mim? Será que tem, igreja? Alguma coisa muito difícil para Deus realizar? Ah, fulano está com câncer. Ah, pastor, é difícil demais. De vez em quando a gente ouve essas palavras. Não, pastor, ali é difícil, ali é impossível, ali já era. A família tem que aceitar. Ou seja, a visão de quem é isso aí? A visão do homem, a visão do mundo. E a visão de Deus? A visão de Deus não tem nada impossível. Por isso que ele fala assim: olha, crê somente, creia somente. Tudo que ele quer que nós venhamos crer somente. E aí ele falou: tem alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Daqui a 1 ano, ele repetiu: neste mesmo tempo voltarei a ti, e Sara terá o quê? Um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que enche. Ou seja, foi falado para Sara: não proceda assim, não é desse jeito. Em outras palavras, você tem que crer. Eu estou falando que eu vou voltar daqui a 1 ano e você vai gerar um filho. 1 ano, o tempo já está determinado. Aliás, já estava determinado. Só que Deus revelou a Abraão nesse tempo aqui: ó, daqui a 1 ano eu vou voltar de novo. Para quê? Para realizar aquilo que eu prometi. Então até lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer. Eu tenho que continuar crendo, porque Deus vai realizar o meu sonho. Quem falou aqui não foi a ciência, não foi os homens, foi o próprio Deus. E Deus está falando, igreja, para você também, que vai realizar os sonhos na sua vida. Você só tem que crer, só tem que guardar o seu coração, porque não é homem que te prometeu, é Deus que prometeu. E se Ele prometeu na sua vida, Ele vai realizar todas as promessas que fez na sua vida. Amém, igreja? Creia somente, e você verá a glória de Deus. Quem entendeu a palavra? Será que Deus voltou depois? Voltou. E a história você já sabe. Sara gerou Isaac. Gerou Isaac. Ou seja, 90 anos gerou Isaac. A ciência até hoje estuda esse caso, hein? Como é que pode? 90 anos gerar uma criança? Isso é impossível. Impossível para quem? Está escrito aqui, ó. Tá aqui, ó, marcado e comprovado nas escrituras. Não tem nada impossível para Deus. Isso quer dizer que o seu milagre também Deus vai realizar. Amém, igreja? Glorifica bem forte o